aprendemos ou estivemos entendendo até aqui que a vida física, o nosso corpo físico, é algo que sim, Deus está interessado em como nós devemos cuidar. Nós vamos desenvolver 8 pilares que devemos ter para lograr este bem-estar que vai gerar uma boa saúde no meu corpo físico. E o primeiro dele é confiança em Deus. E por que nós temos que confiar em Deus para podermos ter boa saúde? Nós não podemos confiar em quem nós não conhecemos. O versículo que nós utilizamos como abertura para este canal é o de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Então, e de Jesus, nosso Senhor. A forma de entender como multiplicar a graça e a paz que eu recebo de Deus é através do conhecimento dele e do seu Filho. Por que eu devo conhecer a Deus e conhecer a Jesus? Para que eu possa confiar neles. Muitos estão por aí, quando você pergunta, a pessoa vai dizer: eu sou cristão, evangélico, protestante, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Outros dizem que Deus é bom, outros dizem que Deus é amor, outros dizem que Deus é aquele que tudo pode. Porém, quando chegam momentos de luta, momentos de dificuldade, momentos de tomar decisões, momento de casar, de fazer negócios, de vender propriedades, normalmente nos esquecemos até de consultar o que Deus pensaria sobre isto. Para que nós possamos dizer que conhecemos uma pessoa, nós necessitamos conviver com ela. Deus quer que você entenda que o primeiro passo para que você possa ter esta decisão, que é uma decisão, sim, como eu explicava, até você, quando já toma a decisão, vai lembrar que existiram momentos na sua vida em que você não tomou em conta alguns conselhos. E isto é que Deus necessita que você abra seus olhos hoje. E este texto que nós utilizamos como abertura do nosso canal, ele fala que é o conhecimento de Deus que vai produzir a multiplicação da graça e da paz. Se você está doente, você não vai poder ter paz. E a graça de Deus, inclusive, fica impossibilitada, porque dá a impressão que Deus não é capaz de entregar a você a vida em abundância que Ele prometeu. Mas já estamos entendendo que a nossa falta de posicionamento e as nossas escolhas erradas, segundo os princípios que Ele nos deixou, é o que nos leva a ter uma qualidade de vida ou até mesmo estarmos sujeitos a doenças e até a morte prematura. O segundo pilar é a temperança. A tradução domínio próprio é outra tradução para o termo temperança. Então, existem algumas traduções que você vai encontrar da Bíblia explicando e aí vai estar o termo temperança. Em outras vai estar domínio próprio. Quando você lê domínio próprio e temperança, há um que estão como fosse a mesma coisa, não são. Por quê? Porque entendemos que o domínio próprio é algo que você necessita desenvolver como ser humano. Um ser humano necessita ter domínio próprio. Até quando você nasce, desde criança, sua mãe, ela vai... Não, se você fizer birra, ele não vai dar naquele momento para você aprender que as coisas não podem ser conseguidas assim. Você precisa se dominar. Precisa dominar. Daí você cresce, você sabe que não pode sair ficando com raiva, batendo, fazendo e acontecendo. Não, você precisa dominar a sua raiva, dominar o seu estresse, dominar os momentos difíceis para que você possa ter
equilíbrio e possa ter uma vida mais saudável em todos os sentidos. Então, o domínio próprio, ele está muito mais ligado a uma atitude que é desenvolvida pelo próprio ser humano. Porém, quando nós falamos em temperança, nós falamos em uma virtude. Nós falamos em algo que é algo que Deus controla. Então, a temperança, ela é algo que Deus dará a cada um a condição de adquirir este controle. A temperança, ela fala de um equilíbrio, fala de você ter uma atitude equilibrada, fala de você ser uma pessoa que quando tenha que tomar decisões, você vai tomar estas decisões com um princípio que vai produzir a bênção para a sua vida, e isto vai cada dia firmando mais você neste caminho que você decidiu seguir. Porque as nossas decisões, elas estão respaldadas pelos nossos valores, segundo os valores que eu tenho, o que eu prezo, o que eu guardo, é as decisões que eu tomo. Quando nós falamos em cuidar deste corpo físico como o templo do Espírito Santo e entendemos que ele não é meu, senão que é algo que Deus me deu a potestade para que eu administre, eu entendo que isto é algo que eu devo fazer cumprindo os princípios do fabricante. Então, o fabricante deixou um manual de instrução como eu devo administrar este corpo. E isto inclui a que ele, através do seu Espírito em mim, possa exercer ou produzir em mim esta temperança. O que eu quero dizer? A temperança, ela vai trazer para a nossa vida a condição de que a gente possa manter as decisões que nós tomamos de fazer mudanças em relação a alguns hábitos das nossas vidas que nos levaram a estar enfermos na alma, no espírito ou no corpo. E agora nós vamos falar sobre algo extremadamente prático, necessário e vital para as nossas vidas. Água é o elemento talvez mais importante para uma vida saudável. A água, ela está presente em todos os nossos órgãos do nosso corpo. Assuste-se, o seu cérebro praticamente é formado de mais de 80% ou 90% de água. A sua pele, as suas células, o seu intestino, a mucosa do seu intestino, tudo necessita de água. A água é um elemento que faz com que nós possamos estar vivos. Então, o que é esse líquido tão maravilhoso, tão poderoso? Se você sente dores fortes de cabeça, prisão de ventre, dificuldade para ir ao banho para urinar, se você está com sua pele ressecada, seus cabelos sem vida, antes que você busque produtos estéticos ou que você busque um nefrólogo para ver os seus rins, ou tomar Neosaldina, ou que seja para sua dor de cabeça, eu te animo a que você simplesmente tome pelo menos 2 litros de água ao dia e veja que diferença vai fazer. E se você vai tomar água, quanto devo tomar de água? Seria a pergunta. Existe sim, não um método entre 35 a 50 ml por quilo, mas pro forma 2 litros de água
é o que o corpo humano ele perde diariamente. Isso já é estudo científico. Então nós deveríamos, pelo menos, a um com sobrepeso, que teria que tomar mais que isso, eu deveria tomar 2 litros de água. Quando você toma água, você está hidratando todo o seu corpo. 2 coisinhas importantes. Quando você sente sede, você já está desidratado. Você deve tomar água porque você necessita tomar água. O corpo ele é inteligente. Como a água é vital para todos os órgãos, quando falte a água no nosso organismo, ele vai ajudar ou vai reservar e dar água somente para os órgãos vitais. Então, quando eu deixo de dar água ao meu organismo, isso inclui quando você toma chá, refrigerante, café, chimarrão, poro, que seja, ao invés de água, igual você não está hidratando o seu corpo. Então está o déficit, os sucos, não? Esse déficit da água. Quando já está esse déficit de água, o seu organismo automaticamente ele começa a cuidar para que você não morra. Então o que ele vai fazer? Ele vai cuidar dos 5 órgãos vitais e ele vai dar água para eles. O restante ele vai deixar sem água, ele vai cortar o abastecimento de água. Então ele vai cuidar do cérebro, do coração, do pulmão, do fígado e do rim. Que água eu devo tomar? Aí vem a outra pergunta. Porque hoje nós temos cidades que dizem que a água da torneira é potável. Por mais que a água seja potável pelo tratamento que é feito lá no reservatório desta companhia, que fornece a água, você tem que entender que a água vem por tubulações, vai chegar até a sua casa, vai passar pela torneira, talvez você tenha também o seu reservatório na sua casa, e neste trajeto todo, obviamente, ela pode ser contaminada. Conselhos para a sua qualidade da água: que você tenha uma água filtrada e, se possível, que você possa conseguir. Hoje existem inúmeras opções no comércio de filtros que dão a você, inclusive, uma água livre destes elementos químicos que foram utilizados para a eliminação das bactérias, filtrada de tudo isto, e ela colocada a um nível de pH alcalino, que é a outra coisa necessária, que a sua água, a parte de limpa, ela seja alcalina. Tenha uma água que seja limpa, sim, de todos esses produtos químicos, flúor, cloro, qualquer outro que possa ser utilizado em limpezas que limpam as bactérias, e que ela seja uma água, a parte de filtrada e limpa, ela está também ionizadas, estão elas com magnésio, e já existe hoje todo este tipo de tratamento, e que você pode ter uma água de uma qualidade que vai trazer para o seu organismo hidratação e uma qualidade de saúde nestas células, no seu cérebro, em todas as suas mucosas, na sua pele e no seu cabelo, que é uma saúde desde o seu interior para o exterior. E isto é o que Deus quer que nós desfrutemos. O melhor desta terra. Ar puro. Todos sabemos que a Bíblia fala e conta a história da criação do homem e diz que Deus chama o Espírito Santo e a Jesus para que juntos eles, como trindade, formem ou criem o homem, e que com as suas próprias mãos formou o corpo do homem do pó da terra e soprou este vento, esta ar nos narizes, nas narinas de Adão, e ele se fez alma vivente. A partir daquele momento, o ser humano, para estar vivendo e estar vivo nesta terra, ele necessita deste instrumento, da respiração. Inspirar
e expirar. Algo tão simples, que fazemos até sem estarmos conscientes de que estamos fazendo, pode ser a solução para muitos dos problemas de saúde que você pode estar enfrentando. Aqui conta o lugar aonde você está, o ambiente em que você está, a condição do ambiente, do ar que você respira. Vivemos dias em que muitas vezes as pessoas, por estarem em cidades grandes, com trânsitos grandes, com engarrafamento, quantidade de carros, eles infelizmente caem no problema de estarem com uma qualidade de ar que não é pura, que é um ar contaminado e que intoxicam as suas vias respiratórias. Mas na maioria das vezes é um descuido nosso de simplesmente não sairmos a caminhar e respirar profundamente ar puro. Às vezes até temos a condição de fazê-lo, mas por estarmos acomodados, por estarmos diante do computador, na frente da televisão, distraídos com as tarefas do dia a dia em casa ou no trabalho, às vezes até enclausurados dentro de um ambiente de trabalho, por estar em um escritório ou até mesmo por viver em apartamentos, nos descuidamos, algo tão simples. E ficamos aí dias, semanas, meses, anos, sem ter o cuidado de fazer uma caminhada e respirar profundamente. Somente isto. Se você está em um ambiente de trabalho onde você fica todo o tempo fechado, sem ver a luz, sem ter essa ventilação, sem sair aí a luz do sol com a ventilação, com o ar, e você deveria, em cada período, pelo menos sair do lado de fora. Se não pode sair, você pelo menos abrir uma janela e receber ar fresco. Você necessita fazer com que o ambiente onde você dorme, ou você trabalha, ou você está fazendo qualquer outra atividade, estudando, necessita estar arejado, ser ventilado, e que haja esta troca de ar para que este ar seja puro. Como falamos da qualidade da água, não é só tomar água, é a qualidade da água que eu vou tomar. Igualmente eu necessito qualidade do ar que eu vou respirar. Então, o quarto pilar para nossa saúde com qualidade é o que Deus entregou ao seu povo. Ele dá respiração para nós. E este movimento, esta respiração, ela vai dar ao meu corpo a condição de ter saúde, porque ele vai levar o oxigênio e vai exalar o gás carbônico, que é já parte das toxinas que ele está eliminando. A luz do sol. A luz solar, ela é essencial à vida do homem e do planeta. O Sol, que é a estrela mãe do sistema solar, se você analisa até a posição em que estão colocados os planetas e o sistema solar todo, já é conhecido cientificamente que se houvesse qualquer mudança nas distâncias, ou nós estaríamos congelados ou estaríamos simplesmente feitos cinzas. Então, existe de parte de Deus, ou existiu desde a criação, o cuidado para que esta luz solar pudesse chegar a todos os que estariam habitando este planeta e pudesse cumprir as funções para as quais ela foi produzida. E o Sol, por que ele é tão importante para a Terra? Não é que nós, quando respiramos o ar puro e nós exalamos o
gás carbônico, não CO2, esta respiração nossa, e quando nós soltamos isto, incrível, não? A fotossíntese, que é feita pela luz solar utilizando as plantas, inverte o processo. Então eles recebem o gás carbônico e exalam ou soltam na natureza o oxigênio. Então o sol ajuda a que as plantas possam produzir oxigênio para nós, e nós podemos ser ajudados a que o nosso próprio corpo possa produzir vitamina, possa produzir hormônios que nos dão sensação de alegria, que trazem para nós bem-estar. O nosso corpo, o maior órgão é a pele, e quando nós tomamos sol, ele vai produzir também saúde para a nossa pele, para que ela possa ser esse instrumento para desintoxicar-nos e para que a gente possa alcançar esta saúde com excelência. O sexto pilar, que vai em linha com o ar puro, com o sol, é o exercício físico. Da mesma forma, Deus quer que nós entendamos que um corpo ele não foi feito para estar estagnado, parado. Um dado interessante, pesquisa que fizeram sobre a vida que levavam na época dos tempos bíblicos, e Jesus especificamente, se chegou à conclusão, pela quantidade, porque se narra durante os evangelhos, para onde viajou Jesus. E nós sabemos que naquele tempo não existiam carros, não existiam aviões, então eles caminhavam. Pelas contas e por tudo que eles já fizeram aí dos trajetos, Jesus caminharia em torno de 4 a 5 quilômetros diários em todos os anos de sua vida desde criança. E ao caminhar assim, eles, óbvio, não necessitavam fazer academia, porque era normal para a vida dos tempos bíblicos, em aqueles tempos, e até muito pouco tempo atrás, creio, para nós também, de que as pessoas não tivessem o hábito de estar em avião, em carro, bicicleta, agora por último patins, não, as coisas agora já é até elétrico, tudo para que você... Até a bicicleta que era bom já se transformou em elétrica para que você já não tenha que fazer o exercício. Muitas coisas são boas, porém estão produzindo doença, porque no momento em que um homem não caminhe, não plante, não colha, não corte uma madeira para fazer um fogo, uma mulher não tire água do poço para cozinhar ou para lavar roupa, ou que não tenha que lavar a roupa na mão, até a casa agora já está os robozinhos que limpam tudo, você não precisa mais nem passar o pano. Quando nós vamos criando este tipo de conforto, nós vamos fazendo com que a nossa vida seja ainda mais sedentária. Este sedentarismo provoca doença. Descanso, quando nós falamos em descanso, nós sabemos que Deus mesmo descansou. A Bíblia diz: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Creio que todos sabemos que Deus não necessitaria descansar. Mas Deus estabelece, como falávamos já nos outros vídeos, a sua própria conduta já é algo que ele deixa como exemplo. Se Deus deixa escrito que ao terminar toda a obra da sua criação, ele próprio estabeleceu um dia para descanso, é porque ele estava deixando uma ordem para nós. Descansar é
tão importante para que eu possa ter boa saúde quanto trabalhar, me divertir ou fazer qualquer outra atividade com o meu corpo. O sono, ele é extremadamente importante. O sono, ele regula a liberação de hormônios importantes. O hormônio do crescimento é liberado enquanto você dorme para as crianças. Regula a massa muscular, ajuda a controlar até a gordura nos adultos. A leptina, outro hormônio, é liberado durante o sono e influi diretamente no apetite e no controle do peso. Ou seja, dormir bem não é somente que você deite na sua cama, ligue a sua televisão e fique aí, né? Com barulho, com luz, com tudo, e você de repente daqui a pouco está aí roncando e nem sabe que hora dormiu, que hora acordou, e daí essa comoção que chamamos às vezes de sono. Não. Por mais que você se deite, tem essas horas que você está deitado, mas não é somente isto. Então nós precisamos não estar com o estômago cheio, precisamos estar em um ambiente onde a iluminação e o som deste ambiente estejam de acordo para que eu possa conciliar um bom sono. O ambiente, limpeza, cama, sem estar aí com um monte de coisas jogadas e tudo desordenado. O horário de dormir e o horário de levantar. Isto vai produzir uma rotina e um hábito que fará com que eu consiga chegar a ter um sono profundo e reparador e que me dará um melhor dia de trabalho e de descanso. E o outro pilar, que é um que nós já trabalhamos, a alimentação. A alimentação que Deus projetou para o homem, nós sabemos, está composta com as ervas que dão semente. E aí estão quinoa, aí está quinoa, não? Aí está os arroz, estão feijão, estão tudo. Aí nós temos o trigo, o arroz, e aí nós temos as árvores que dão frutos. E falávamos, são quando nós comemos um fruto, uma manga, uma maçã, e estão as árvores que dão semente. A própria semente é o fruto. Nozes, castanhas e por aí vai. Estes 3 elementos são os que necessitam o nosso corpo para estar saudável. Com a caída do homem, entraram as ervas, ou abrolhos, as ervas do campo. Estas ervas, elas são medicamentos, são na verdade as ervas medicinais. Boldo, um ora pro nobis, são os espinhos, e até entraram aí, não, o abacaxi, não? E nós temos muito destes produtos disponíveis e necessitamos, inclusive, capacitar-nos para entender qual é o chá ou a erva que pode me ajudar na minha digestão ou até para eu dormir. Existem inúmeros recursos naturais dados por Deus para que nós possamos ter uma qualidade de vida que seja realmente com uma vida de abundância em qualidade de saúde. Nós sabemos que todo alimento processado, que passou por uma indústria, que está embalado em bolsas que inclusive nem entram lá, luz solar, porque falávamos sobre a luz solar que a luz solar ela produz também nas plantas vida. Então, quando um alimento está empacotado de forma que não possa dar nem o sol, estes alimentos eles estão processados para que não apodreçam, para que não se percam e para que durem muito tempo. Então, estão dentro deles muitos conservantes,
açúcares, colorantes, que produzem doença no corpo humano. Quando nós fazemos entrar este tipo de alimento no nosso corpo, o nosso corpo começa a absorver toxinas e a absorver açúcares, graxas saturadas, gorduras saturadas, que vão produzir qualidade de vida de doença. Então, se nós quisermos ter uma saúde a nível de alimentação, nós precisamos utilizar o mais natural possível e feito da forma mais simples possível. Então, impossível que nós acreditemos que possamos continuar comendo o açúcar na quantidade que venhamos comendo e que isso não afetaria a nossa saúde. Então, precisamos tomar a atitude de pôr a temperança em ação e ter o domínio próprio de poder fazer mudanças na nossa alimentação para tirar tudo que é processado, tudo que é refinado, tudo que são de açúcares, a parte dos lactoses também, e começar a introduzir nas nossas alimentações as verduras, as frutas, as castanhas, o peixe, e termos sim uma melhor qualidade de vida por mudar esta alimentação. O nosso conselho é que possamos fazer de uma forma integral as mudanças, começando por um, passando para o outro, mas com a meta de integralmente nós podermos fazer as mudanças necessárias para chegar a esta saúde. Que Deus te bendiga, te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.